cada um no seu quadrado. É o assunto que eu abordo hoje neste conteúdo, onde a justiça divide cada um no seu quadrado. Você que é aposentado, você que é pensionista, você que tem direito à gratuidade de viajar de forma interestadual, certo? Você deve entender que agora você só tem direito a ônibus convencional e não a ônibus executivos, aqueles melhores, com conforto maior, cada um no seu quadrado. As pessoas que pagam pela passagem, elas têm direito a qualquer ônibus. Você que é aposentado, pensionista e que tem 65 anos e direito à gratuidade, apenas os ônibus convencionais. Segundo as informações, esses ônibus são praticamente iguais ao outro, que é considerado um conforto maior, executivo, ou ônibus que tem leitos mais confortáveis. Olha só o que a justiça decidiu. Isso significa que o nosso país está dividido em duas classes. A pessoa que pode viajar no ônibus executivo, porque pode pagar, e a pessoa que tem direito à gratuidade, mas não pode andar nesses ônibus, apenas nos convencionais. Aqueles executivos mais simples, normal que a gente anda no dia a dia. Mas você, hoje aposentado e pensionista, você carregou esse país nas costas e hoje você recebe o troco. Não é permitido ter passagem gratuita ou aquelas parcelas que dividem ao meio, 50% no direito à gratuidade para a pessoa idosa. É esse o nosso país. Para quem não me conhece, eu sou Verusa Figueiredo e o artigo que eu trago hoje: Justiça Federal decide que gratuidades para idosos em ônibus só é obrigatório na categoria convencional, excluindo a categoria executiva. As empresas, aqueles ônibus com mais conforto. Respirar fundo. As empresas de ônibus rodoviárias de linhas interestaduais só são obrigadas a oferecer a gratuidade integral em 2 assentos para os idosos de baixa renda e 50% de desconto nas demais poltronas na categoria convencional. Para a categoria superior, com algumas semelhanças como a executiva, não há nenhuma obrigatoriedade. Semelhanças? Não. Os ônibus considerados executivos de primeira classe ou aqueles que têm uma forma maior, de assentos, de comodidade, esses ônibus são diferentes. Até os valores das passagens são diferenciadas. Exemplo. Eu vou dizer um exemplo aqui para vocês nas categorias executivas, A categoria executiva primeira classe, O ônibus que possui mais conforto. O ônibus que possui em segunda classe conforto médio, normal, e um ônibus que possui um conforto mais antigo, ônibus que são considerados mais velhos, que é a terceira classe, vamos dizer assim. É uma comparação. Para a minha região, Ipirá, aqui da capital da rodoviária de Salvador para Ipirá, o ônibus executivo, aquele considerado com maior conforto, mais atual, mais bem equipado, esse ônibus cobra passagem em torno de R$80. O ônibus executivo, de segunda classe, vamos dizer assim, com conforto bom, porém com informações, conforto menor do que o de primeira classe,
custa em torno de R$ 62. E o ônibus considerado convencional, mais velho, mais antigo, com conforto normal para a época, quando foi feito, esse ônibus cobra em torno de R$ 56. E se a pessoa pedir para retirar o seguro de vida, que é normal nessas empresas, cobrar junto à passagem, fica em torno de R$ 53. Então, você vê a diferença de 62 para o executivo normal, para o executivo de primeira classe, que é R$ 80. Então, não é praticamente quase igual, certo? Então, não venha me enganar que eu não sou besta, certo? Mas vamos aqui continuar o assunto. O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Não é pouca coisa. É a Justiça que está dizendo que, no último dia 16 de agosto de 2022, decidiu pela confirmação da legalidade da restrição da gratuidade de passagens para idosos de baixa renda nos ônibus interestadual executivos. Para a terceira turma que fez este julgamento, são legais os decretos do Executivo Federal e as resoluções da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, que garante o direito apenas na categoria convencional. O processo começou em setembro de 2017, quando o Ministério Público Federal contestou judicialmente a negativa do transporte gratuito em ônibus da categoria executiva. Em uma nova ação, a Justiça Federal do Rio de Janeiro sustentou que a restrição descumpre o artigo 40 do Estatuto do Idoso, hoje Estatuto da Pessoa Idosa. A 5ª Vara Federal de Porto Alegre, em julho de 2021, negou o pedido do Ministério Público que recorreu. O TRF4 manteve o entendimento também da 5ª Vara de Porto Alegre, que também negou. A relatora, a desembargadora Marga Beth, entendeu que a lei deixa clara a possibilidade dos órgãos administrativos, como a ANTT, regulamentarem como benefício que pode ser aplicado. Então, fica a critério da ANTT. Abro aspas. O legislador ordinário delegou a regulação da matéria às instâncias administrativas. O Ministério Público quer discutir os critérios adotados pela agência reguladora, pelo Executivo e imiscuindo na própria discricionalidade técnica a legislação. Conferiu, fecho aspas, aí o Ministério Público. Assim, para a magistrada, a limitação da gratuidade aos ônibus da categoria convencional não fere a lei. Abro aspas. Os decretos e as resoluções atacadas são ilegais, nem extrapola e pode regulamentar, em que pense a insuficiência e a referida normativa limitou-se a explicar o direito previsto no artigo 40 do Estatuto do Idoso, hoje pessoa idosa, ao definir conceitos e estabelecer condições para o exercício, consta no despacho. Segundo o TRF4, o artigo 40 do Estatuto do Idoso determina que no sistema de transporte coletivo interestadual deve ser observada a reserva de 2 vagas gratuitas por veículos para as pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e o desconto de 50% no mínimo para o valor da passagem para as pessoas idosas que excederem vagas gratuitas, também com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. O que o Instituto de Defesa do Consumidor
e do Idoso, além do Ministério Público e Defensoria. Alegam é que as empresas de ônibus usam o que considera pouca diferença entre as categorias executiva e convencional, como pretexto de negarem o benefício de gratuidades. Pouca diferença, não. Uma passagem que custa R$ 62,00 e a outra custa R$ 80,00 de Salvador a Ipirá não é pouca diferença. E a gente sabe que o conforto também não é pouca diferença. Se fosse assim, esses ônibus teriam umas passagens iguais. A gente sabe que um ônibus executivo de primeira classe, o tratamento é outro. Tudo que há nesse ônibus é melhor. E um ônibus executivo, já da geração de terceira classe, vamos dizer assim, falta algumas coisas. Por exemplo, tem propaganda que tem Wi-Fi, mas não funciona. Já o executivo de primeira classe funciona sim. E o convencional nem internet tem, às vezes não é tão bom assim. Às vezes falta coisas que os outros já possuem, melhorias e condições de conforto, Bom, além disso, ainda segundo estes órgãos, as empresas acabam reduzindo as partidas convencionais, colocando executivos que, dependendo da configuração, têm capacidade de transportar muitos de forma semelhante. Mentira! Vocês podem tapear qualquer outra pessoa, menos eu. Deixe de ser besta. Me desculpe falar isso aqui, mas existe executivos de primeira classe, executivo de segunda classe e o ônibus convencional, que são ônibus mais antigos, que tem um conforto diferente. Tanto é que o valor da passagem também é diferenciada. Certo? Então, é isso aí. A pessoa de baixa renda, o idoso de baixa renda que tem direito à gratuidade, só pode andar em ônibus convencional. Se você for entrar no ônibus executivo, pague a sua passagem inteira. Não tem mais o que dizer. Um grande abraço, que Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia de todos nós que chegarmos um dia à idade de 65 anos.